Você, por acaso, já leu o Boletim Focus uma vez na vida? Exatamente. As pessoas, elas não querem perder o tempo analisando um monte de papelada, um monte de números tediosos e chatos. A maioria vê o número do IPCA, compara com a semana anterior e fecha. No vídeo de hoje, irei mostrar para vocês como usar a inteligência artificial do melhor jeito para fazer análises precisas, preditivas do relatório Focus, podendo enxergar riscos e oportunidades no mercado financeiro. Eu sou Danilo Lopes do canal Analisando e bora pro vídeo. Bom, pessoal, como vocês estão conseguindo ver na tela aqui, eu joguei esse prompt que eu criei com inteligência artificial, alinhei com o Claudio alguns pontos que eu gostaria de levantar, pedi para ele me mostrar oportunidades e riscos que ele poderia analisar, tendo em consideração todos os indicadores do relatório Focus. Aí aqui eu posicionei ele como um analista macroeconômico sênior, com profundo conhecimento em mercado financeiro, para que ele pudesse analisar o boletim Focus do Banco Central e transformá-lo em uma vantagem competitiva referente ao mercado financeiro. Isso é algo muito interessante, pedir para ele fazer a análise de riscos e oportunidades, o que muda totalmente a abordagem. Aqui, como vocês podem ver, ele está pedindo os valores do IPCA 26, 27 e 28, que são as projeções que tem no relatório. Também pediu as altas e as quedas das semanas consecutivas, que ele também vai extrair do relatório, Selic, PIB, dólar, variações dos períodos anteriores. Pediu também o IGPM, que é um dos outros índices que mede a inflação juntamente do IPCA. No entanto, o IPCA é mais voltado para o consumo das famílias. Pediu a Selic atual, a meta de inflação e o teto. Pediu a projeção do IPCA, a divergência do Focus e do Copom. Pediu os valores históricos. E aqui ele está pedindo a minha carteira para ele analisar como pode impactar na minha carteira. Bom, pessoal, após inserir o relatório Focus aqui, como vocês podem estar visualizando, eu coloquei as duas páginas dele, do relatório de mercado, onde contém todas as informações necessárias que o prompt pediu para fazer a análise. Aí aqui, como vocês podem ver, ele puxa todos os dados, IPCA, Selic, PIB, câmbio, IGPM e a Selic atual do Copom. Aí aqui na análise ele faz a leitura de padrões, os riscos, oportunidades, o impacto na carteira, radar e resumo. Falando um pouco da primeira parte, que é a leitura de padrões. Ele faz um pouco da descrição do cenário, falando um pouco do curto prazo. Ele faz a análise do cenário, falando que no curto prazo não está muito interessante, mas a tendência é se acomodar ao médio. Ele descreveu aqui o aumento da inflação e, consequentemente, então, o aumento da Selic para segurar a inflação. Aí aqui ele deixou bem claro que o Copom vai continuar elevando a taxa de juros para controlar a inflação. E ele também descreve uma queda no câmbio, um dos únicos fatores positivos do boletim, tendo em vista o cenário atual. Ele também descreve a constante subida do IPCA, que está subindo há pelo menos 4 semanas consecutivas. Ele também falou aqui um ponto muito interessante, que quando a tendência do IPCA é de subir acima de 6 semanas é porque é um ciclo de alta de juros longo. Ele usou aqui o exemplo de 21, 22, no entanto, como era pandemia, eu não sei se a gente pode estar considerando muito sólido. Ele também usa de exemplo aqui o adiamento de corte de 23 e 24. O ponto principal é que ele fala que ainda não é algo alarmante, mas é importante se atentar a isso para uma possível alta de juros. Ou seja, para quem está na renda fixa, um pós-fixado parece mais interessante. Ou se você quiser esperar mais para comprar um pré-fixado num período de juros mais altos. Mesma coisa também para fundos imobiliários indexados ao IPCA. Talvez seja interessante você estar se preparando para uma oportunidade boa de comprar. Você atrela ele à Selic agora e prepara para tirar da Selic ou de um CDB posteriormente, para você colocar e aportar dinheiro em um fundo imobiliário indexado à inflação. Nos pontos dos riscos, ele falou que é um período muito longo de IPCA, ou seja, algo que ele falou anteriormente. Então, por mais que seja um risco, é algo que já é visto como padrão nos últimos relatórios. Também trouxe questões muito macroeconômicas, a questão da oscilação do dólar e o risco cambial e o baixo crescimento devido à inflação, né? Porque quanto maior a inflação, pessoal, os juros tendem a ficar mais alto e isso tende a desestimular o consumo e o crescimento, que são variáveis que medem e influenciam diretamente no PIB do país. E agora, trazendo um pouco das oportunidades identificadas, ele está trazendo exatamente para o lado que eu falei do Tesouro IPCA e para aquela questão de esperar um pós-fixado e depois, quem sabe, você comprar um fundo imobiliário indexado ao IPCA, que é o fundo de papel. Eles se beneficiam muito de altas inflacionárias. Também podemos considerar investir em bancos, tendo em vista que aos juros altos os bancos, quando eles emprestam dinheiro, eles estão ganhando muito com o pagamento das dívidas pelos juros, então talvez seja interessante também considerar um CDB para você emprestar para o banco ou também investir no banco por meio de ações
para que você acredite no crescimento do banco por meio dos empréstimos, para que você cresça com o crescimento dele. As exportadoras com custo em real e receita em dólar tendem a se beneficiar por esse spread cambial, podemos assim dizer, dado pela variação do câmbio. Bom, pessoal, agora falando um pouco como que essas informações podem causar impacto na nossa carteira. Ele dá um breve disclaimer aqui que o prompt não foi preenchido com as alocações exatas da posição, então ele fala só uma análise geral, podendo obviamente ser mais precisa. Ele fala muito que o pré-fixado de curto prazo ele está muito exposto a sofrer marcação a mercado, tendo em vista que se a inflação sobe, o pré-fixado ele tende a decair na marcação a mercado. Ele fala muito de Tesouro Selic e um CDB de pós-fixado, tendo em vista que são os que mais se beneficiam de altas de inflação. Então ele se prende mais a se proteger no padrão, dando bastante prioridade para Tesouro IPCA e Tesouro Selic, que são os que mais protegem sua carteira nesse tipo de período. Ele deixa bem claro também que ativos que são mais de longo prazo, esse tipo de impacto não tende a ser tão expressivo, tendo em vista que geralmente o mercado Banco Central acabam se adaptando e se regulando de acordo com as taxas do mercado. Logo, podemos ficar tranquilo para ativos de longo prazo como 10, 20, 30 anos. Ele usa de exemplo aqui o NTN-BS. Agora falando sobre um pouco da sugestão de alocação que ele deu. Ele sugeriu alocar entre 30% e 40% do patrimônio, vai de acordo com sua switchability. Tudo se resume quão sensível você é ao risco. Pessoas menos sensíveis tendem a colocar menos posição em renda fixa. Pessoas mais sensíveis tendem a se proteger mais na renda fixa nesse tipo de período. Ele inteira também entre 20% a 25% da sua posição sem CDB e Selic, que são, eu gosto de falar que esse tipo de patrimônio, esse tipo de ativo na sua carteira, é um ativo de oportunidade. É um dinheiro que você deixa ele rendendo um pouquinho, só para não perder para a inflação, e quando você aparece alguma coisa boa no mercado para você comprar, você vai tirar o dinheiro dali e já vai se aproveitar da oportunidade. Agora indo um pouco para a renda variável, onde ele coloca também entre 20% a 25%, ele fala muito com um viés para bancos, exportadoras, e também ele coloca entre 10% a 15% e fundos imobiliários de papel, pois como falei anteriormente, são indexados à inflação, ótimo para esse tipo de cenário. E ele finaliza com uma porção de 5% para alocação internacional. Isso é o que eu já não gosto muito, tendo em vista que a dolarização da carteira é o melhor jeito de se proteger, ao meu ver. Então eu acho que vocês podem tirar entre 10% e 15% da localização sugerida de renda fixa e trazer para essa alocação internacional, como BDRs ou ETFs. E o que é mais interessante é que se você colocar a sua carteira, ele provavelmente vai dar sugestões de quais ativos de cada classe que já estão dentro da sua carteira que você pode fortalecer, reduzir ou manter de acordo com o seu planejamento. Uma observação que ele faz aqui é para reduzir os FIs de tijolo e também os pré-fixados de curto prazo, pois esses vão perder muito em marcação a mercado. Ele fala que os FIs de tijolo estão muito alavancados enquanto não começar o ciclo de corte de juros. Ou seja, não caia na tentação de um ativo muito alto. Saiba que com certeza vai abaixar. Óbvio que não exponencialmente, mas vai ter uma queda expressiva. Igual, por exemplo, quando houve a crise do petróleo, quando as ações da Petrobras subiram muito por causa disso. No entanto, era algo que todos sabiam que era só uma questão de quando ela abaixaria. Aí aqui temos o radar de monitoramento, onde ele coloca algumas métricas para tomarmos decisões baseadas nesses indicadores. Onde ele indica uma previsão baseada numa alta de IPCA em movimentação do Copom. Também mostra uma queda de juros baseada em uma política expansionista que pode ser adotada pelo Copom. Inclusive, pessoal, sobre política expansionista e contracionista, eu vou trazer um vídeo no canal mais curto para poder passar esse conteúdo para vocês, porque eu entendo que às vezes tem muitos termos complexos e o meu objetivo aqui é ser um facilitador dessas coisas. Ele indica também o caminho para a redução do câmbio, mostrando a perca de atratividade do BDR e de exportadoras. No entanto, eu não acredito muito nesse tipo de informação, porque eu acredito que o dólar perante o real sempre vai ser superior, então a gente tem que estar sempre com posições, e se o dólar abaixar, na verdade ele vai ficar muito mais atrativo para a gente comprar mais ele, porque com certeza a tendência é subir no longo prazo. Ele indica que para uma queda no PIB, é muito interessante ficar de olho na queda do varejo, porque se o PIB está caindo, provavelmente o consumo está caindo consequentemente. Logo, o varejo tende a ser o segmento que mais sofre com esse dado. E você vai começar a usar a IA para que ela leia os relatórios complexos do Copom e te ajude a tomar decisões que podem impactar diretamente na sua rentabilidade? O Claude vem se mostrando muito útil para esse tipo de análise financeira. E se você não quer ficar de fora e perder oportunidades, se inscreva no canal e Analisando. E eu sou Danilo Lopes e esse foi mais um vídeo. Fiquem bem!